Olá, pessoal! Trago mais uma aula. É uma aula que eu apresento os efeitos do curto-circuito em uma instalação elétrica. É uma aula acompanhada de um laboratório onde realizamos um curto-circuito e eu apresento para vocês esses efeitos na parte teórica e na parte prática. Essa aula é dedicada aos eletricistas iniciantes. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. Essa aula é sobre curto-circuito em uma instalação elétrica e seu efeito. Essa aula ela é acompanhada de um pequeno laboratório onde vamos produzir um curto-circuito e mostrar para vocês o efeito desse curto-circuito. Durante as apresentações, eu vou abordar para vocês o que é o curto-circuito e complementar uma aula de cálculo de curto-circuito que nós vimos. Né? Complementar de que forma? Apresentando para vocês uma experiência de curto-circuito. Bom, vamos lá um pouquinho sobre o curto-circuito. Gente, nas instalações elétricas, pessoal, mesmo nas mais bem projetadas e executadas, ocorrem faltas, ou seja, ocorrem curtos-circuitos. Que esses curtos-circuitos, pessoal, resultam em sobrecorrentes elevadas. Um curto-circuito ou falta, o que vem a ser um curto-circuito ou uma falta? É uma ligação de baixa impedância entre dois pontos a potenciais diferentes. No instante do curto-circuito, a corrente pode ser maior que 10 vezes a corrente nominal do meu circuito. Essa é a característica do curto-circuito. A corrente pode elevar sendo superior a 10 vezes a corrente nominal daquele circuito. E o curto-circuito representa uma ligação de baixa impedância entre dois pontos de potenciais diferentes. Nessas condições, pessoal, do curto-circuito, os dispositivos de proteção, eles devem atuar com rapidez e segurança, isolando as faltas no mínimo dando às linhas e aos equipamentos alimentados e, se possível, sem alterar substancialmente o funcionamento global da instalação. Ou seja, num curto-circuito, o disjuntor ele deve atuar com rapidez. No laboratório, vamos fazer um curto-circuito. Obviamente, esse curto-circuito vai ter um disjuntor, né? Vocês vão ver o efeito quando eu faço curto-circuito, esse disjuntor vai desarmar. Aí vocês vão ver um pequeno curto-circuito simulado em um ambiente de laboratório. Agora, ainda continuando, com a elevação da corrente, né, de curto-circuito, surgem esforços mecânicos, pessoal, entre os condutores ou entre componentes dos equipamentos e ocorre aquecimento dos condutores ou das partes condutoras dos equipamentos. Então, quando você fecha um curto-circuito, vocês vão ver no laboratório, tem um efeito mecânico e um efeito térmico. O efeito mecânico é um efeito de explosão. Vocês vão ver que é aquela explosão, né? E esse esforço produzido pelo curto-circuito, né, ele vai provocar desgaste no condutor, por exemplo, ou no barramento onde foi fechado aquele curto-circuito. Mas o dispositivo de proteção, quanto bem dimensionado, deve atuar com rapidez.
Os barramentos, condutores e equipamentos das instalações elétricas e seus sistemas de proteção precisam ser dimensionados, pessoal, levando em conta os maiores valores de curto-circuito que podem ocorrer em cada parte do circuito. Aí eu fiz uma aula onde mostrei para vocês como que a gente calcula a corrente de curto-circuito presumida. Aqui eu estou dando algumas definições gerais para me provocar em laboratório um curto-circuito para vocês verem os efeitos desse curto-circuito. É importante destacar também, no momento do curto-circuito, acontece, pessoal, uma rápida elevação da corrente, atingindo valores superiores a 10 amperes, né? E após o alcance do valor da crista dessa corrente, ela vai em seguida diminuindo exponencialmente. Ela vai diminuindo exponencialmente, passando pelos valores subtransitórios, e transitórios, para atingir, depois de vários ciclos, o valor permanente de curto-circuito. Nesse momento, o efeito térmico passa a ser o fator determinante, pois os condutores ou partes condutoras dos equipamentos têm suas temperaturas elevadas. Esse gráfico mostra o curto-circuito e a elevação dessa corrente acima da corrente nominal. A gente tem curto-circuito simétrico, é aquele curto-circuito em que o fator de potência do curto-circuito é zero. Curto-circuito assimétrico, o fator de potência é máximo, né? 90 graus, ou seja, a corrente de curto-circuito está atrasada da tensão da rede, né? Aí esse curto-circuito aqui que estou mostrando para vocês é um curto-circuito simétrico, né? Aqui é a corrente de curto-circuito, existe uma simetria. O curto-circuito assimétrico, quando toda essa parte de baixo ela fica acima do eixo. Isso acontece quando a reatância é superior à resistência. Bom, há ainda a possibilidade de se fundir o condutor, ocasionando faíscas que podem incendiar materiais inflamáveis próximos, ou mesmo materiais constituintes da isolação presente em alguns tipos de condutores. Então, aqui eu tenho um curto-circuito nesses condutores, não tem proteção anti-chamas, está aqui o fogo provocado pelo curto-circuito. Um provável não atuação do disjuntor. O disjuntor não atuou em um tempo hábil, né? Aí o curto-circuito, a corrente eleva, o disjuntor não desarma, passa de um tempo superior a 5 segundos, a corrente está no período, sai do período transitório e subtransitório e vai para um período permanente. Não é? Nós vamos ver que o disjuntor tem que desarmar em até 5 segundos, conforme estabelece a NBR 5410 para curto-circuitos simétricos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma parte relativa a 5410, que é a integral de Joule. A integral de Joule é a integral que o dispositivo deixa passar. Ela deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o condutor, desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura limite de curto-circuito, o que pode ser indicado pela expressão que eu vou mostrar aqui para vocês, onde eu estou passando o mouse. A integral de Joule de 0 a tt é igual a corrente ao quadrado dt, ela deve ser menor ou igual a constante k ao quadrado, s ao quadrado, onde s ao quadrado é a seção
transversal do condutor em milímetro. K é uma constante que vai depender do tipo de condutor que está sendo utilizado. Então, essa integral de Joule, pessoal, ela deve ser menor ou igual à energia que o condutor pode deixar passar. Qual a energia que o condutor deixa passar? Sem que provoque aquecimento e dano nesse condutor. K ao quadrado vezes S ao quadrado. Onde a integral de 0 a t de I ao quadrado dt é a integral de Joule que o dispositivo de proteção deixa passar. É o que ele vai deixar passar em amperes quadrados por segundo, que é essa integral, ampere ao quadrado por segundo. K ao quadrado vezes S ao quadrado, pessoal, essa sim é a integral de Joule capaz de elevar a temperatura do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito, supondo-se um aquecimento adiabático do meu condutor. O valor de K, ele é indicado na tabela a seguir, que eu vou mostrar para vocês. E S é a seção do condutor em milímetro quadrado. Então, qualquer condutor tem que respeitar a integral de Joule, vai ter que respeitar a integral de Joule, que eu estou passando o mouse, do condutor, que é K ao quadrado, S ao quadrado, onde K ao quadrado é a constante, S ao quadrado é a seção transversal do condutor elevada ao quadrado. Então, a integral de Joule de 0 a t da corrente ao quadrado dt tem que ser menor ou igual à constante do cabo ao quadrado vezes a seção do condutor ao quadrado. Isso é muito importante, né, de se observar. A constante do condutor, K, ela é dada por essa tabela, que é a tabela 30. Essa tabela foi extraída da NBR 5410, onde vocês têm aqui isolação do condutor. Como na aula de condutor, tem o condutor de policloreto de vinila, o condutor de EPR ou XLPE. Aqui eu tenho seção menor ou igual a 300 milímetros quadrados, maior do que 300 milímetros quadrados. Aqui eu tenho a temperatura. Tem uma temperatura inicial 70 graus, temperatura final 160 graus. Aqui, inicial final, 70, 140. Aqui, inicial final, 90, 250. 90 no regime contínuo, 250 de curto-circuito. Da mesma forma aqui, 70 graus regime contínuo para o cabo de PVC e 160 em limite de curto-circuito. Aqui eu tenho o material cobre e o valor da constante. K aqui é 115, né? É 115. Esse valor é ampere por milímetro quadrado, então é 115 ampere por milímetro quadrado. Aqui é 103, aqui 143. O alumínio, 76 a constante, 68 aqui e 94 aqui. Aqui, emendas soldadas em condutores de cobre, aí a constante 115. Eu vou fazer um exemplo para vocês, só lembrando, no próximo slide tem um exemplo, onde eu vou usar 115 a constante, um cabo de PVC normal, só que eu vou usar a seção 2,5 milímetro quadrado, trabalhando entre 70 em regime contínuo e 160 limite de curto-circuito. Aqui eu trago para vocês o seguinte, a norma diz o seguinte, para curtos-circuitos de qualquer duração em que a assimetria da corrente não seja significativa, ou seja, o curto-circuito não tem uma assimetria significativa. A assimetria significa que a corrente ela não tem uma simetria 100%, ou seja, a parte positiva e a parte negativa está um pouco mais acima e a parte negativa um pouco abaixo do eixo, né? Se essa simetria não for significativa, e para qualquer curto-circuito assimétrico, o que é um curto-circuito assimétrico? Um curto-circuito, e para curto-circuitos assimétricos de duração.
Se esse curto-circuito for assimétrico, tiver uma simetria com duração de tempo maior ou igual a 0,1, 0,1 segundo menor ou igual a t, menor ou igual a 5 segundos. Eu posso transformar aquela integral de Joule em I ao quadrado vezes t, eu tiro a integral, coloco I ao quadrado vezes t, menor ou igual a K ao quadrado S ao quadrado. Então, eu posso converter aquela expressão nessa situação, para esses casos que estão apresentados aqui na NBR 5410. Para curtos-circuitos de qualquer duração, em que a assimetria da corrente não seja significativa, e eu posso considerar também para curtos-circuitos assimétricos com duração entre 0,1 segundos e 5 segundos. Onde I vai ser a corrente de curto-circuito presumida, ou seja, a corrente de curto-circuito máxima que aquele dispositivo vai suportar em amperes, é o valor eficaz, e T vai ser a duração do curto-circuito naquele instante que fechou, qual é a duração do curto-circuito. Agora eu trago um exemplo só para a gente entender isso tudo. Aí eu pergunto aqui para vocês, qual a corrente presumida de curto-circuito em um condutor de 2,5 milímetros, que é o condutor que eu vou fazer um curto-circuito no laboratório, de 2,5 milímetros quadrados, e com isolamento de PVC. O tempo de duração da corrente de curto-circuito eu vou considerar um tempo de 4 segundos para vocês. Nesse caso, consultando a tabela anterior, o K é 115, cabo de PVC, regime contínuo 70 graus, limite de curto-circuito 160 graus. Então, aplicando a expressão I ao quadrado vezes T, tem que ser menor ou igual a K ao quadrado, S ao quadrado. Retirando aqui, o T passa para o segundo membro dividindo, então I ao quadrado tem que ser menor ou igual a K ao quadrado, vezes S ao quadrado, dividido por T. Eu quero achar a corrente I máxima suportada por esse condutor em 4 segundos. Qual a corrente máxima que esse condutor suporta em 4 segundos? Que é a corrente de curto-circuito em 4 segundos. I tem que ser menor ou igual a raiz quadrada de K ao quadrado, S ao quadrado dividido por T. Substituindo os valores, então fica 115 ao quadrado vezes 2,5 ao quadrado dividido por 4. Tirando tudo isso, a corrente presumida de curto-circuito em 4 segundos, para esse condutor, ela vai ser menor ou igual a 143 amperes, 143,75 amperes. Então, essa corrente presumida, o dispositivo, qual é o dispositivo? É o condutor, né? E o disjuntor, ele suporta uma corrente menor ou igual a 143,75 em 4 segundos. Então, se esse tempo se alongar e o dispositivo não operar, o disjuntor não atuar, porque o disjuntor atua dentro desse tempo aqui, de 0,1 a 5 segundos. Ele tem que atuar rápido, senão essa elevação de temperatura vai atingir um valor superior ao limite máximo que o condutor permite. Então, para 4 segundos, esse condutor suporta uma corrente de curto-circuito de 143,75. Pessoal, dessa forma, eu agora vou mostrar para vocês, né, um exemplo prático de um curto-circuito em nossos laboratórios. A bibliografia utilizada na apresentação é a NBR 5410. Agora, vejam aí agora nos nossos laboratórios um curto-circuito, onde eu vou apresentar para vocês, nesse curto-circuito, o efeito térmico e o efeito mecânico. Boa aula para vocês. O curto-circuito todo protegido com 2 disjuntores. Aí vocês podem perceber o barulho e as características dos condutores. Sofre uma interferência. Olá, pessoal. Vocês viram o curto-circuito que eu provoquei, que nós provocamos no laboratório? Agora vamos fazer uma avaliação
desse curto-circuito, fazer uma medição desse curto-circuito para vocês entenderem o nível de corrente que esse circuito desprendeu no momento do curto-circuito. Para fazer a medição de curto-circuito, nós utilizamos o analisador de energia da Embrasul, que é o analisador de energia RS6000. Nós configuramos esse analisador de energia para fazer coletas a cada 100 milissegundos, tempo suficiente talvez para a gente conseguir fazer uma observação desse nível de corrente de curto-circuito, esse nível de corrente de curto-circuito. Aqui são o analisador, o modelo é o RE6000, tem aqui a garrinha de corrente e as garrinhas de tensão. E aqui nessa figura ao lado, vocês podem observar que nós fizemos um curto-circuito franco. Esse curto-circuito foi um curto-circuito provocado entre fase neutra. Para não deixar o circuito sem carga, nós conectamos uma lâmpada que tem uma corrente em torno de 0,2 amperes, uma lâmpada incandescente. Ao submeter a esse curto-circuito que vocês viram no vídeo anterior, qual foi o resultado que nós obtemos pelo analisador? No analisador, vocês podem observar que o que nós conseguimos verificar. Vocês podem observar aqui que antes do curto-circuito, eu medi uma tensão constante. Essa tensão no valor de 208 volts, por aí, mais ou menos nesse valor, que é essa linha azul aqui que eu apresento para vocês. No instante em que o curto-circuito foi fechado, o analisador, vocês podem observar que ele registra aqui a tensão e a corrente em vermelho. A corrente de curto-circuito, no instante em que o curto foi fechado, antes do fechamento do curto-circuito, eu tinha uma corrente praticamente nula do meu circuito. Quando se foi fechado o curto-circuito, vocês podem observar aqui o pico que eu tive de corrente. Esse pico de corrente, ele foi em torno de 27,65 amperes. Então, no momento que deu o pico do curto-circuito, onde eu fechei o curto-circuito, a tensão caiu a zero e a corrente tendeu ao valor de 27,65 amperes aproximadamente. Então, vocês podem observar que pela medição, o instrumento conseguiu captar essa medição, nós observamos que a corrente ela é superior a 10 vezes a corrente nominal do circuito. Lembrando que vocês viram que nós colocamos 2 disjuntores em série para interromper esse curto-circuito. Então, na nossa análise, a corrente, a tensão antes do curto-circuito, 208 volts. Quando faz-se o curto-circuito, a tensão vai a zero, nesse azul aqui, que vocês podem estar vendo, a tensão faz isso, cai a zero. E a corrente tende a um valor de 65 amperes. Dessa forma, mostrei para vocês o curto-circuito, o efeito visual dele, e agora mostrando o efeito real, onde as correntes e as tensões foram medidas. Esses valores são medidos em TRU-RMS pelo analisador de energia, ou seja, esses valores são muito precisos. Então, eu tive uma corrente nesse curto-circuito de 27,65 amperes, superior a 10 vezes a corrente nominal desse circuito, que inicialmente é uma lâmpada com uma corrente inferior a 0,2 amperes. Então, eu tenho uma corrente de curto-circuito franco, um curto-circuito franco, fase neutra, nesse valor que vocês estão observando aqui no gráfico. Os valores são medidos pelo analisador RE6000 em TRU-RMS. Ok? Então, um abraço a todos, pessoal, e obrigado pela atenção. E assim a gente fecha essa aula de curto-circuito.